Boa tarde. Na próxima semana, a Universidade Católica Portuguesa promove as suas jornadas de estudos teológicos. Hoje ficaremos a conhecer o seu programa mais em pormenor, com a presença entre nós do professor Dr. José Eduardo Borges de Pinho. Antes, porém, queremos destacar alguns temas que marcam a atualidade religiosa. Foi na audiência geral que Francisco desafiou os católicos a pedir sempre perdão pelos seus pecados contra os irmãos e a Igreja. A importância da confissão esteve desta vez no centro da reflexão proposta pelo Papa na sua audiência geral de quarta-feira. O Papa Francisco destacou a importância do sacramento da reconciliação e disse que é insuficiente pedir perdão apenas a Deus pelos pecados. Qualcuno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio perdonami e dire i tuoi peccati. Ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa, e per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacerdote. Francisco pediu aos presentes, por várias vezes, que se questionassem sobre a última vez em que se confessaram e convidou-os a recorrer ao sacramento da reconciliação como um verdadeiro tesouro. Neste contexto, lamentou a perda de sentido do pecado, que no fundo é a perda do sentido de Deus. O mistério da reconciliação é um autêntico tesouro que em ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. O Papa disse ser saudável ter um pouco de vergonha dos erros e dos pecados que se cometem. O Papa Francisco manifestou também a sua preocupação com a situação na Ucrânia, apelando ao fim da violência neste país, palco de violentos confrontos em Kiev. No momento em que se agudizava a contestação nas ruas de Kiev e com a violência a aumentar entre forças de segurança e manifestantes, o Papa aproveitou a ocasião da sua audiência geral para apelar ao diálogo e ao fim das ações violentas. Con l'animo preoccupato seguo quanto in questi giorni sta accadendo a Kiev. Assicuro la mia vicinanza al popolo ucraino e prego per le vittime delle violenze, per i loro familiari e per i feriti. Invito tutte le parti a cessare ogni azione violenta e a cercare la concordia e la pace nel paese. A Ucrânia vive um clima de contestação ao presidente e ao governo, na sequência de uma crise política que, desde finais de novembro, levou milhares de pessoas às ruas para protestar contra a decisão do presidente Viktor Yanukovych de suspender a assinatura de um acordo de associação com a União Europeia. Novas solicitações chegam junto dos missionários que procuram respostas à missão na Europa. O desafio marcou a peregrinação da Consolata a Fátima, presidida pelo Bispo da Suazilândia. A ligação à atividade missionária é a circunstância comum a todos os que participaram na peregrinação missionária da Consolata à Fátima. Ajuda a quem parte ou o compromisso com o anúncio nas circunstâncias do cotidiano estão entre as formas de participar na missão que os missionários da Consolata querem incentivar. E não esquecem a necessidade de atender a novas solicitações que o contexto atual provoca. Nós sempre pensamos a missão como um partir para fora e essa parte não podemos esquecê-la na nossa vida. Não temos que ter sempre atenção para o partir, para o outro, para o diferente. Mas é evidente que hoje a Europa
precisa também de missionários, daqueles que vêm e partilham a sua fé de África, de América, daqueles que ficam para redescobrir os novos caminhos de Deus nesta sociedade e principalmente a nova forma que eu acho que temos que ter como missionários e como igreja, de nos aproximarmos às pessoas no seu dia-a-dia, nas suas experiências cotidianas e estar próximo de quem sofre nesta sociedade, próximo de quem tem sede da palavra de Deus e próximo daqueles que ainda não conhecem a maravilha do amor de Deus manifestado na sua vida. Desafios que alteram o paradigma da missão, onde os seguidores de José Alamano, o fundador dos Missionários da Consolata, querem apostar. Contam para isso com ajudas dos que se ligam ao seu trabalho em diferentes formas de apoio. Temos na retaguarda estas pessoas que rezam, que nos acompanham também economicamente, com os seus sacrifícios, e isso torna possível o amor de Deus manifestado entre todos os povos e todas as culturas. Mas claro, nós queremos apostar e queremos estar perto de todos aqueles que ainda não conhecem Jesus e transmitir-lhes principalmente esta boa nova, a boa notícia do Evangelho. E queremos apostar nos meios de comunicação, queremos apostar naqueles que não são cristãos e não são católicos, mas acreditam num mundo novo. Queremos aproximar-nos, queremos criar pontes, eu gosto muito desta expressão, criar pontes entre os povos, entre as pessoas e que não haja inimigos. Então isso principalmente é o que nós queremos, fazer o homem mais fraterno, mais humano e mais amigo um do outro. A presidir a esta peregrinação esteve um bispo natural da Argentina. Pertence também aos missionários da Consolata, trabalhou na África do Sul e agora é o bispo no país vizinho, na única diocese da Suazilândia. Em todos os locais, experimenta o caráter universal da atividade missionária da Igreja, que quis transmitir também em Fátima. No somos una iglesia nacional, somos la gran familia de Dios por todo el mundo. Y la misión no es un obispo, no es un sacerdote o una religión, somos todos. Y en eso tenemos que sentirnos todos comprometidos. Francisco insiste mucho en la alegría del Evangelio. Lo que realmente es una gran alegría para nosotros, no podemos contenerlo, lo compartimos. Y en la medida que cada cristiano viva la alegría de Jesús, lo va a compartir espontáneamente. O fundador dos Missionários da Consolata inspira a atividade desta congregação missionária que inaugurou a Sala de Reflexão José Alamano no Museu de Arte Sacra, em Fátima. Uma oportunidade para revisitar, diante da sua figura, que esteve presente durante toda a peregrinação, a dimensão vertical da cruz, de paixão por Deus, e a horizontal, de ligação aos demais. Y Alamano tenía eso, esta pasión por Dios y esta que se vuelve anuncio del Evangelio, que se vuelve deseo de que todos los hombres puedan conocerlo, pero que al mismo tiempo esta dimensión vertical de la cruz es el hecho de estar verdaderamente plantados, metidos en nuestra realidad local, no ignorarla, pero al mismo tiempo abiertos al mundo. Y de nuevo, Alamano tenía eso. Él realmente, su compromiso en el santuario de Turín, en la diócesis de Turín, fue clarísimo, pero al mismo tiempo abrió la diócesis de Turín a todo el mundo. José Alamano era um sacerdote italiano que foi reitor do Santuário de Nossa Senhora da Consolata, na cidade de Turim. Fundou 2 institutos religiosos para as missões, o dos Missionários da Consolata e o das Irmãs Missionárias da Consolata. A Diocese de Beja enviou para Roma o seu contributo para a preparação do Sínodo dos Bispos sobre a família. A participação reflete um território desabitado e, muitas vezes, distante da religião. Prazos pouco alargados e distanciamento de muitas pessoas em relação à prática religiosa ditaram a participação das gentes de Beja nas respostas ao inquérito preparatório do Sínodo dos Bispos sobre a família. Dificuldades que não impediram o contributo da Diocese ao desafio lançado pelo Papa Francisco. Infelizmente, as coisas às vezes são muito à pressa e sabemos que o Alentejo é uma realidade em que as pessoas vivem mais distantes, dispersas, neste ambiente geográfico e não é fácil. Primeiro, convencer os diretos colaboradores que têm que envolver também aquelas pessoas com proximidade e acontece que no Alentejo muitos homens não têm assim muita proximidade à vida da Igreja.
A família é uma realidade complexa e envolve muitas pessoas. É na resposta a esses desafios que a Diocese desenvolve o trabalho pastoral junto das famílias, refletidas nas respostas enviadas para a Conferência Episcopal Portuguesa. Mas não tanto quanto eu gostaria, e estimulei os párocos e os colaboradores para que aproveitassem este momento para ouvir, para escutar, porque às vezes nós fazemos programas a partir de nós mesmos e não a partir daquilo que as pessoas sentem, vivem, pensam e necessitam. Infelizmente não tivemos tempo de aproveitar para ouvir bem os nossos alentejanos, os nossos diocesanos, mas alguma coisa se ouviu e mandámos os nossos resumos para daquilo que pudemos ouvir. O número de pessoas que respondeu ao inquérito não foi elevado, mesmo assim, o bispo diocesano mostra-se entusiasmado com os resultados. É sempre difícil saber quantas pessoas, agora quantos agregados familiares, aí sim, aí temos, claro que não é que fiz o resumo, mas por aquilo que eu vi, creio que não, daqueles que diretamente, através de nós, responderam, creio que chegou à volta de 50 famílias. Sei que de pessoas que mandaram diretamente via internet, via e-mail, e nesse ponto o Patriarcado de Lisboa, sabemos que muitos milhares de pessoas responderam por aquele meio e que não eram de Lisboa, eram de outras partes do país. E eu também entusiasmei os diocesanos, dado há pouco tempo que tínhamos, a que usassem esse meio. Apesar da desertificação humana em crescimento na Diocese, a Igreja desta região quis participar num debate sobre a família através da consulta promovida pelo Vaticano no âmbito do Sínodo dos Bispos, que tem início no próximo mês de outubro. Temas disponíveis em agência.eclésia.pt. Agora, as jornadas de estudos teológicos da Universidade Católica que procuram imaginar a Igreja, uma reflexão possível pelos diversos nomes e temas do programa de trabalhos. O professor Dr. José Eduardo Borges de Pinho está hoje entre nós, é da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. São umas jornadas que têm no seu tema o imaginar a Igreja, porém há aqui uma subdivisão desta toada que está assim cronizada numa certa onda de renovação e de reflexão em torno da Igreja, e depois especificam aqui em alguns campos mais próprios. A expressão imaginar a Igreja pretende sugerir que estamos num momento que podemos classificar também de uma certa encruzilhada. Isto quer dizer o seguinte: nós acabámos de celebrar o ano passado 50 anos do Concílio. Houve um conjunto de iniciativas, decisões e estruturas que surgiram a partir do Concílio com base numa consciência renovada da Igreja. 50 anos depois, nós temos já uma certa consciência daquilo que foi mesmo inovação, dos limites também, que naturalmente a implementação de algumas estruturas, estou a referir a estruturas sinodais, sínodos dos bispos, sínodos diocesanos, etc., dos limites que naturalmente também encontraram. Mas a herança do Concílio só é viva se nós nos perguntarmos como é que as coisas têm decorrido e o que é que podemos e devemos fazer em ordem a renovar para o futuro. Nesse sentido, creio que um conjunto de gestos do Papa Francisco, mas também a consciência de que estamos num momento crucial de novas perguntas sobre a identidade e missão da Igreja no nosso tempo, motivam de facto esta reflexão nesta linha do imaginar a Igreja, não para inventar, mas para reatualizar um outro aspecto da própria vida da Igreja, para que ela seja verdadeiramente evangelizadora. Tem a questão da sinodalidade, a colegialidade no Ministério de Pedro. Portanto, irão gravitar as intervenções em torno destas dimensões, ao longo dos 3 dias de trabalhos. Exatamente, e começamos pela sinodalidade. Sinodalidade quer dizer caminho em conjunto, esforço de caminharmos em conjunto. E nesse sentido, as jornadas vão procurar também revisitar os tempos primeiros da Igreja. Há 2 reflexões que se situam precisamente sobre formas de experiência e de vivência sinodal
e também sobre, por exemplo, as comunidades paulinas. Isto quer dizer que quando olhamos para o futuro, não esquecemos aquilo que é a matriz, os princípios, as experiências fundamentais da vida da Igreja, mas vamos precisamente procurar refletir como é que essas experiências e dados fundamentais do viver eclesial, como é que eles hoje se concretizam. Nesse sentido, a sinodalidade é talvez o conceito mais abrangente, embora nós o conheçamos e utilizemos mais em ligação com a expressão sínodos, conselhos pastorais, por exemplo. Todavia, a sinodalidade também se realiza através da colegialidade, uma palavra que nós aplicamos mais em relação com o ministério episcopal e, em parte, com o ministério presbiteral. Mas, no fundo, andamos, portanto, a preocupação é exatamente pensar, refletir, tanto do ponto de vista teológico dos fundamentos, mas também em confronto com as experiências que vamos fazendo, pensar sobre estas dimensões fundamentais da vida da Igreja. Terão duas participações, virão dois oradores internacionais que estarão presentes nestas jornadas. Qual é também o significado para a própria universidade de chamar pessoas de fora, até pessoas de fora do próprio ambiente académico, do ambiente nacional, mas há aqui uma tentativa também para criar uma partilha de diferentes perspectivas e com estes especialistas que vêm de outras faculdades também haver aqui algum confronto positivo no sentido de diferentes formas de ler as realidades? As pessoas que convidámos este ano são pessoas que têm grande experiência, nomeadamente Alfonso Borrasso, que vai refletir sobre a questão da sinodalidade, não meramente em abstrato, mas exatamente procurando, por exemplo, refletir sobre em que medida o funcionamento dos nossos conselhos não pode crescer, amadurecer, numa linha de contribuir para decisões, para formas deliberativas. Não que esses conselhos sejam deliberativos, a Igreja tem a sua identidade estrutural nessa matéria e perfeitamente justificada, mas há formas concretas de realizar a sinodalidade e até a colegialidade, em que o aspecto, chamemos assim, deliberativo, pode crescer. Nesse sentido, e dou dos exemplos das conferências episcopais, aliás, o próprio Papa Francisco, que no número 32 da Evangelii Gaudium chama a atenção para o facto das próprias conferências episcopais, portanto, ao nível da colegialidade, deverem crescer no seu papel mais interventivo, até porventura também a nível doutrinal. Mas nós, se formos, por exemplo, para o nível dos conselhos, sejam eles pastorais, a nível diocesano, a nível paroquial, nós podemos compreender facilmente que não são apenas órgãos de consulta no sentido vago e de debate, mas que são órgãos que podem e devem ajudar as pessoas a uma intervenção mais ativa, que leve também os responsáveis eclesiais, neste caso sobretudo os ministros ordenados, também a atenderem. Ouvirem pessoas de fora tem um duplo efeito, penso eu. Por um lado, são pessoas, portanto, como disse, experientes, que procuramos escolher dentre os melhores que estão acessíveis, mas também, às vezes, nós somos um bocadinho provincianos. Determinadas coisas que são ditas cá acabam por ser desvalorizadas porque somos nós que dizemos, quando alguém de fora acaba por ter sempre mais autoridade e talvez também a capacidade e a possibilidade de confirmar aquilo que as pessoas, em princípio, também devem perceber. Presente estará também o professor de Teologia Fundamental e de Eclesiologia da Faculdade de Teologia da Catalunha, Salvador Pierre Ninot. Não é? Exatamente, Pierre Ninot. Sim, foi professor na Gregoriana, eu hoje é já professor emérito, mas até há muito pouco tempo, é catalão, é um especialista em eclesiologia, é sem dúvida uma pessoa que tem também, não só conhecimento, mas também uma experiência muito concreta. Lecionou em Espanha, lecionou também na Gregoriana em Roma. Nós pedimos que ele viesse exatamente refletir sobre a relação colegialidade-primado.
Como é sabido, essa foi uma questão fundamental do Concílio Vaticano II, que quis completar aquilo que tinha ficado, tinha sido podido ser refletido no Concílio Vaticano I, mas foi uma das questões mais debatidas e ainda hoje, naturalmente, a pergunta crucial é como é que nós devemos fomentar na Igreja essa dimensão da colegialidade, por exemplo, no Sínodo dos Bispos, que não pode nem deve ser apenas um lugar de debate e um lugar sempre muito agradável. Não tenho essa experiência, mas tenho lido testemunhos para os bispos que lá participam, lugar muito agradável de experiência de comunhão, mas se calhar a Igreja do futuro, a Igreja de hoje e da amanhã, precisa de mais, precisa de sínodos representativos que ajudem no exercício do primado. Nesse sentido, achámos que Pianino, professor de Eclesiologia, era a pessoa indicada para nos ajudar exatamente a relacionar primado e colegialidade e também a pensar, imaginar como é que o primado do Bispo de Roma pode crescer no seu serviço à comunhão das igrejas. Muito bem, ficamos então a aguardar pelo início das jornadas, é já na próxima semana, e fica também já o convite às pessoas para que participem e aí tomar contacto então com a riqueza das reflexões propostas e já anunciadas por este programa. Muito obrigado pela sua presença entre nós. De quarta a sexta-feira da próxima semana, as Jornadas de Estudos Teológicos da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa assumem um espaço de debate para imaginar a Igreja e contribuir para uma atitude de renovação. Ficamos por aqui, tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.